Salve louco! Salve louca pro futebol! Aqui estou eu mais uma vez, Celso Sherlock Holmes, um Zelk, para desvendar mais um mistério do futebol, neste vídeo especial do Almanac da Bola. Afinal de contas, o São Paulo Futebol Clube foi fundado em 1930 ou em 1935, hein? Calma que eu já vou responder, mas antes, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui, porque você já sabe, o Almanac da Bola é o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol, é claro. Trazes glórias luminosas do paulistano imortal, da floresta também trazes um brilho tradicional. Da floresta também trazes um brilho tradicional. É isso aí! Como canta o próprio hino tricolor em sua terceira estrofe, a origem do São Paulo está diretamente ligada a dois outros times. Um deles é o Clube Atlético Paulistano, 11 vezes campeão paulista, que até hoje existe como clube esportivo e social, mas não joga futebol desde 1929. O outro é a Associação Atlética das Palmeiras, 3 vezes campeã paulista, em 1909, 1910 e 1915, e que também extinguiu seu departamento de futebol em 1929. A Associação Atlética das Palmeiras, aliás, era também a dona de um estádio na tal floresta que é cantada no hino tricolor. Originalmente, em vez de da floresta, o hino do São Paulo falava em do Palmeiras também trazes um brilho tradicional. Isso pode ser comprovado nesta página de Aracan, a revista dos São Paulinos, que foi publicada em 1942. Quem me mandou foi o Michael Serra, historiador do São Paulo. Mas depois que o rival Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras, esse Palmeiras que a gente conhece hoje, não dava mesmo para o hino do São Paulo ficar daquele jeito, né? 25 de janeiro de 1930. Inconformados com o fim da prática do futebol em seus dois clubes, dirigentes, sócios e jogadores da Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano unem-se para criar o São Paulo Futebol Clube. Não por acaso, as cores escolhidas para o uniforme, que também são as do estado, foram o vermelho e branco do Paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras. Na primeira vez em que disputou o Campeonato Paulista, em 1930, o São Paulo terminou em um honroso 3º lugar. Mas já no ano seguinte, 1931, veio o primeiro título estadual. Aquele time que entrou para a história com o apelido de Esquadrão de Aço já contava com vários craques consagrados, principalmente com a camisa do paulistano. Como os zagueiros Clodô e Bartô, como ponta-direita Luizinho, como atacante, Araquém Patusca. Mas aquele São Paulo, campeão pela primeira vez, contava principalmente com Friedenreich, considerado o Pelé da primeira metade do século XX. Em campo, tudo ia muito bem para aquele primeiro São Paulo, vice-campeão paulista em 3 anos seguidos, 1932, 33 e 34. Mas fora das 4 linhas, as coisas começaram a se complicar. É que em 1934 começou uma disputa pelo poder político do futebol paulista e brasileiro. De um lado estavam os defensores do profissionalismo, implantado no ano anterior, e que eram antigetulistas. Do outro lado estavam os defensores de um falso amadorismo, que pagavam os jogadores por debaixo do pano e que estavam do lado da CBD e do governo de Getúlio Vargas. Em princípio, os grandes clubes de São Paulo, que eram filiados à APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e tinham participado também da fundação da Federação Brasileira de Futebol em São Paulo, eram todos a favor do profissionalismo.
Mas em um segundo momento, Corinthians e Palestra Itália lideraram um movimento pela fundação da Liga Bandeirante de Futebol, depois rebatizada como Liga Paulista de Futebol. Corinthians e Palestra se bandearam assim para o lado da CBD, onde estavam os falsos amadoristas, e carregaram com eles todos os outros clubes, inclusive o São Paulo, cuja diretoria chegou a filiar a CBD. O Conselho do Tricolor, então, foi contra e passou a considerar uma fusão com o Clube de Regatas Tietê, que resultaria no fim do futebol no clube. Os defensores dessa ideia usavam como desculpa o endividamento do clube por causa do aluguel de uma luxuosa sede chamada Trocadeiro. O Palacete do Trocadeiro ficava na esquina da rua Conselheiro Crispiniano com a Praça Ramos de Azevedo, no centro velho de São Paulo. Foi alugado pelo São Paulo Futebol Clube em 1934 para servir de sede social. O livro A Data de Fundação do São Paulo Futebol Clube é uma das principais fontes utilizadas nessa nossa investigação. Seus autores, Domingos Antônio D'Angelo Júnior e Marcelo Antônio D'Angelo, até admitem: na sede do Trocadeiro, o São Paulo realizou bailes e festas que até ajudaram a aumentar o seu endividamento. No entanto, o mesmo livro ressalta que a tese do endividamento financeiro não era tão verdadeira assim. Os autores citam também o jornalista Tomás Mazzoni, que em seu livro História do Futebol no Brasil, de 1950, relata: aqueles 190 contos de dívida e, francamente, apesar da crise de então, não deveriam abalar o São Paulo Futebol Clube, possuidor de uma floresta e de um quadro de jogadores cujo passe valia muito dinheiro. Não deveria abalar, mas abalou. Em 17 de abril de 1935, foi assinado o contrato de fusão do São Paulo com o Tietê. As cores do novo clube seriam o preto, o branco e o vermelho, e a entidade passaria a se chamar Clube de Regatas Tietê São Paulo. Mas nada disso acabou sendo cumprido. A tal dívida seria paga pelo Tietê em suaves prestações mensais a partir de julho daquele ano, portanto, 3 meses depois. E o Tietê acabou ganhando de graça o velho campo da Floresta. No entanto, alguns são paulinos abnegados jamais se deram por vencidos. Liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, conseguiram inicialmente, no dia 23 de abril daquele ano, melar a fusão na justiça. Mas em 14 de maio de 1935, a tal fusão finalmente acabou sendo aprovada. Tudo por causa de um artigo dos estatutos do clube que permitia que apenas 200 sócios votassem em nome de toda uma coletividade. Mais uma vez, dirigentes, sócios, torcedores e mesmo jogadores não se conformaram com aquela decisão. Durante todo o ano de 1935, eles lutaram para mais uma vez reerguer o São Paulo. Em 9 de fevereiro, havia sido fundado o Grêmio Tricolor e em 4 de junho, o Clube Atlético São Paulo. Ainda em 11 de fevereiro, foi criado o Clube Atlético Estudante Paulista, por estudantes, muitos deles ex-sócios do São Paulo. Em 23 de março, o ex-capitão são paulino Araquém Patusca saiu do clube para criar o Sport Clube Independente e por causa disso foi expulso, assim como todos os jogadores são paulinos que o seguiram. Finalmente, em 16 de dezembro de 1935, após 7 meses de inatividade, fundiram-se o Grêmio Tricolor, o Clube Atlético São Paulo e o Sport Clube Independente, dando origem ao atual São Paulo Futebol Clube. O Estudantes, que em 1937 havia se fundido com o Clube Atlético Paulista, dando origem ao Estudantes Paulista, também se uniria ao São Paulo, mas isso só em 1938. Como se pode observar por essa foto, o novo São Paulo Futebol Clube
Tinha o mesmo nome, as mesmas cores, o mesmo escudo e o mesmo uniforme do São Paulo anterior, que, aliás, oficialmente jamais se chamou São Paulo da Floresta. Essa foi só uma maneira que os jornalistas da época, principalmente Tomás Mazzoni, passaram a utilizar para separar a primeira fase do São Paulo da segunda. Durante décadas, o grupo de São Paulinos históricos que ajudaram a reerguer o clube fazia questão absoluta de separá-lo do anterior e também daquele grupo que havia desistido e vendido o São Paulo. Isso talvez explique o fato de o São Paulo, até recentemente, considerar sua data de fundação em 1935 e não em 1930. O clube até publicou livros oficiais como este, de 1980, em que comemora claramente os seus 45 anos, e não o seu cinquentenário. Mas com o tempo, as gerações seguintes passaram a se interessar mais pelo resgate do título de 1931 e de craques como Friedenreich, do que propriamente com as velhas picuinhas do passado. Em 2012, alguns grupos do Conselho Deliberativo iniciaram os trabalhos de revisão do Estatuto Social do clube. Esse novo estatuto foi aprovado em assembleia em 2016 e passou a entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. Nele, logo em seu artigo 1º, se lê claramente: o São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma associação de prática desportiva sem finalidade econômica ou lucrativa, com prazo de duração indeterminado. E assim desvendamos mais esse mistério. Depois de pensar muito, o São Paulo Futebol Clube finalmente decidiu que foi fundado em 1930 e não em 1935. E aí, gostou? Então não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, para você ser avisado dos próximos vídeos do Almanac da Bola. Sempre comigo, Celso Zelt. Bye!